Boa noite. Graça e paz da parte de Deus seja com todos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus, aos irmãos que nos acompanham, também através das redes sociais, canal do YouTube. Deus abençoe a todos com todo o sorte de Deus. Amém? Meus irmãos, quem trouxe a Bíblia, abra comigo em um livro muito conhecido, livro de Salmo 131. Verso de número 1 ao verso de número 3. Salmo 131, verso de número 1 ao verso de número 3. Todos encontraram? Encontraram? Também estarei lendo, os irmãos assim acompanhem a palavra do Senhor. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Vamos orar. Ó Deus, te louvamos e te agradecemos pelos teus feitos, agradecendo o Senhor, ó Pai, por tudo aquilo que o Senhor há de fazer, Senhor, conforme a tua vontade, conforme o teu querer, conforme o teu agir. Agradecendo o Senhor por esse dia, domingo do Senhor, dia este que o Senhor convoca, ó Pai, a tua igreja, a prestar, Senhor, louvores de adoração ao teu santo nome, e um dia, ó Pai, que o Senhor chama a tua igreja para falar com nós. Ó Senhor, que o teu Santo Espírito possa iluminar a nossa mente, para que possamos compreender a respeito da tua palavra, Senhor. Assim nós te louvamos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como é bom quando chega o domingo para reunir como congregação santa e escolhida por Deus, prestar adoração ao único Deus vivo e verdadeiro. Fiquei feliz quando os nossos irmãos foram aqui rituando alguns hinos ao nosso irmão e presbítero Lembra, por ter trago uma liturgia. E como é bom, lembra, irmão Juliano, quando a liturgia, os louvores e as orações de fato se encaixam com a exposição que será feita logo após de todo este processo. A nossa irmã falou muito bem a respeito do desejo do nosso coração em servir ao Senhor, mesmo que as adversidades, mesmo que as nossas limitações, elas vêm para tentar nos parar, para nos tentar calar, mas mesmo assim, o Senhor nos dá força para buscar o teu santo nome. Meus irmãos, eu gostaria hoje, de maneira breve e rápida, tratar a respeito deste salmo, que é o salmo de número 131. E o tema da mensagem de hoje é: o que deseja o coração, os olhos procuram. O tema da mensagem: o que deseja o coração, os olhos procuram. Meus irmãos, este salmo é praticamente uma das mais belas canções do saltério. É praticamente uma grande pérola, conforme o pastor reformador vai dizer, João Calvino, na verdade, Charles Spurgeon, que este é um grande salmo dentre de muitos outros salmos. Charles Spurgeon também vai dizer, meus irmãos, que este salmo, de fato, ele é um salmo curto, um salmo pequeno, e ele perde apenas, em termos de extensão, para o salmo de número 117, que tem apenas 2 versículos. E o mesmo também vai dizer, meus irmãos, que é possível ler este salmo com apenas 25 segundos de tempo. Porém,
O próprio ditador deste salmo, aquele que diz a respeito deste salmo, Charles Spurgeon, vai falar que se nós passarmos 25 anos da nossa vida lendo este salmo, estudando este salmo, procurando praticar este salmo, nos finais dos 25 anos nós apenas estaremos começando a aprender a respeito do mesmo. O quão poderoso e profundo é o Salmo 131. Este salmo é um salmo que vai tratar a respeito da confiança do salmista para com Deus e do ensino que também o salmista, ao qual escreveu este salmo, sendo ele o próprio Davi, em mostrar para o povo de Deus que não há nada melhor do que descansar no Senhor. Meus irmãos, de fato, o Salmo 131 é um salmo que leva o povo de Deus a um estado espiritual, a um estado de contentamento e prazer de estar na presença de Deus. Muitos estudiosos vão dizer que este salmo, de fato, vai ser justamente um salmo que leva a respeito do povo e o templo de Jerusalém, aonde vão falar a respeito do momento da peregrinação, do desejo que o povo tinha para voltar a cultuar a Deus, prestar louvor a Deus, no tempo que os mesmos estavam cativos sobre a Babilônia. Há outros estudiosos também da palavra de Deus que vão dizer que este salmo, de fato, ele está ligado a respeito do salmista Davi e da sua ascensão ao trono como rei de Israel. Este salmo pode ser dividido, meus irmãos, de duas partes. A primeira parte, o salmista vai falar a respeito do seu Senhor, e a segunda parte, o salmista vai falar para com o povo. Do verso de número 1 ao verso de número 2, Davi trata sobre o seu Deus, da confiança que ele tinha no Senhor, e do verso 3 ele vai falar sobre a calma que as pessoas e o povo de Israel deveriam ter para com o Senhor. O salmo começa da seguinte maneira, você que está com a tua Bíblia, acompanhe comigo, por favor. Diz assim a palavra de Deus: não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Meus irmãos, nós vamos pegar este salmo e aplicar ele para com a ascensão de Davi, que eu acredito que seja a maneira mais viável para tratar deste salmo, conforme a grande maioria dos estudiosos da palavra também vão dizer. Vai ser justamente o momento que Davi estava prestes a se tornar o rei de Israel. Um homem que estava prestes a receber tamanha autoridade, um homem que estava prestes a ter grande poder aquisitivo, um homem que estava prestes a comandar um grande exército ao seu favor, aos seus cuidados, à sua proteção. Meus irmãos, um homem que naquele tempo seria aquele ao qual muitos desejariam estar no seu lugar. Mas, meus irmãos, nós vamos observar que o início do salmo é: Senhor, não é soberbo o meu coração. Há três pontos muito importantes aqui, apenas no verso de número 1, que foi aplicável a Davi e também é aplicável à igreja dos dias atuais. O primeiro ponto é: não é soberbo o meu coração. Meus irmãos, logo nós levantaríamos inúmeras indagações, levantaríamos inúmeros questionamentos, porque esse homem vai dizer que o coração dele não era soberbo. E, meus irmãos, a própria palavra do Senhor vai dizer, por boca do profeta Jeremias, capítulo de número 17, versículo de número 9, um versículo que eu creio que a maioria dos irmãos conhecem, que diz: enganoso é o coração do homem. Então, como pode agora este homem chamado Davi, um salmista que está prestes a ser o dono de Israel, em outras palavras, o Senhor de Israel, o rei de Israel, e
agora fala que não era soberbo o seu coração. Quando nós vamos observar também, meus irmãos, a respeito deste versículo, nós vamos ver que o próprio Senhor Jesus Cristo em Mateus, capítulo de número 5 e capítulo de número 6, ele vai falar aonde estava o coração dos escribas e dos fariseus. Homens que desejavam para si a glória, homens que desejavam o aplauso da multidão, homens que desejavam para si o engrandecimento vindo por parte do público. E Jesus Cristo repreendeu esses homens, mostrando que o coração deles de fato era um coração enganoso. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas também nos escreve, no capítulo de número 21, versículo de número 34, o Senhor Jesus vai dizer que o nosso coração, de fato, ele é tendencioso a desejar o pecado. Meus irmãos, inúmeras outras coisas nós poderíamos citar para poder falar da pecaminosidade que há no nosso coração. Em um dos pontos da reforma protestante, nós sabemos que, defendido assim por nós, em dizer que o homem de fato é um ser depravado. Inúmeros questionamentos poderíamos fazer a respeito deste versículo. Mas, meus irmãos, o interessante é que Davi aqui não fala por si mesmo. Davi aqui não fala apenas por falar para poder completar a história, não. Mas Davi está falando debaixo da autoridade do Espírito Santo de Deus. Davi está falando, meus irmãos, de uma maneira inspirada pelo Espírito Santo de Deus, ao qual ele diz: não é soberbo o meu coração. É interessante que quando nós vamos observar este verso e vamos estudar alguns documentos de fé, ao qual nós, como presbiterianos calvinistas, reformados, estudamos, há um outro pastor francês chamado João Calvino, que eu troquei o nome com Charles Spurgeon no início da exposição, que ele vai tratar sobre as institutas da religião cristã. E no primeiro capítulo, eu já até cheguei a trabalhar aqui numa aula de quarta-feira com os irmãos da escola bíblica dominical. O primeiro ponto de João Calvino, ele vai falar sobre do conhecimento de Deus e do conhecimento do homem. Para os irmãos entenderem, quando ele cita sobre isso, ele vai dizer que há necessidade urgente do homem conhecer a Deus. Como que nós, seres humanos, depravados, mentirosos, que vivemos por muitas das vezes na prática do pecado, de um coração enganoso, como que nós saberemos que nós somos tudo isso, um ser depravado? Calvino vai dizer que só é possível quando o homem conhece a Deus. Quando conhecemos a Deus, sabemos qual é o nosso coração. Quando conhecemos a Deus, sabemos o quão depravado nós somos. Quando conhecemos a Deus, meus irmãos, nós vamos ver o quão pequeno nós somos diante da grandeza de Deus. E olhando para Deus, reconhecemos o nosso pecado. Então, o primeiro ponto é que, conhecendo a Deus, passamos a entender que o nosso Deus, ele é santo, santo, santo. Em reconhecer que o nosso Deus, ele é santo, passamos a reconhecer o quão miserável e pecador nós somos. E é interessante, meus irmãos, que isso está bem aplicável ao primeiro verso de Davi, aqui do Salmo 131, quando ele diz: Senhor, não é soberbo o meu coração. Quando conhecemos a Deus, meus irmãos, e vemos o tamanho do seu poder e a sua grandeza, que o nosso Deus não compactua com o pecado, que o nosso Deus não tem amor pelo pecado ao qual nós assim praticamos, que o nosso Deus é aquele mesmo que olhou para Jesus Cristo pendurado no madeiro, viu o meu e o seu pecado e virou as costas para Cristo a ponto de ele dizer: Elohim, Elohim, lama sabachthani, Deus meu, por que tu me abandonaste? Este é o meu e o seu pecado, o peso do nosso pecado. Mas Davi diz: não é soberbo
o meu coração. Meus irmãos, quando conhecemos a Deus, nos esvaziamos de nós mesmos. E quando nos esvaziamos de nós mesmos, a gente começa a se encher mais e mais de Deus. Entenderam, meus irmãos, aqui o que o salmista Davi está dizendo? Quando ele diz, não é soberbo o meu coração. De fato, o salmista está entrando lá no Salmo de número 51, versículo de número 10, que ele diz assim, como é possível, Natanael, não ter um coração soberbo, sendo que o coração ele é enganoso? Como é possível fazer uma oração como essa, e com Davi dizendo, Senhor, o Deus de todo conhecimento, o Deus que sonda os nossos corações no mais profundo e íntimo, e dizer para este Deus, o único e verdadeiro Deus, não é soberbo no meu coração. É possível orar dessa maneira? Sim. Salmo 51, versículo de número 10 e 11. O salmista diz assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem retires de mim o teu Santo Espírito. Meus irmãos, só é possível orar diante de Deus e dizer, Senhor, não é soberbo o meu coração, quando estamos vazios de nós mesmos, mas cheios e repletos da glória de Deus. Só é possível dizer, não é soberbo o meu coração, quando largamos mão da nossa mentira, da nossa falsidade, da capa de Adão, do seu pecado original, e então nos enchemos da glória de Deus, da presença do Espírito Santo, e nos enchemos de verdade, e nos enchemos de paz, e nos enchemos de alegria, e nos enchemos de benignidade, de fidelidade, de mansidão, de domínio próprio. Aí sim é possível dizer, Senhor, não é soberbo no meu coração. Quando João Calvino escreveu a respeito da metrificação dos salmos, a história vai dizer que muitos não gostavam de cantar o Salmo 131, porque eles viam como tamanho de hipocrisia. Como que nós vamos cantar o Salmo 131 e dizer para este Deus grande que não é soberbo no nosso coração? Você teria coragem de cantar este salmo diante de Deus, Santo, Santo, Santo? Tem coragem de fazer essa oração, dizer, Senhor, não é soberbo no meu coração? Ah, meus irmãos, nós todos conhecemos quem é. Sabemos a sua história, sabemos o quanto este homem caiu, mas era um homem cheio do Espírito Santo de Deus, a ponto de lá em Atos dos Apóstolos, um dos apóstolos fazer a referência e dizer que Davi era o homem segundo o coração de Deus. Sabe como é possível fazer essa oração? Senhor, não é soberbo o meu coração, quando vivemos uma vida em quebrantamento diante de Deus. Meus irmãos, essa noite eu não estou dizendo que você nunca mais vai falhar, pecar, errar o alvo. Enquanto estivermos aqui neste corpo físico corruptível, vamos falhar e falhar e falhar, mas temos que entender que temos que recorrer diante deste Deus, rico em amor e misericórdia, perdoador, e rasgar as nossas vestes e entregar o nosso coração diante do nosso Deus. E somente poderemos dizer, Senhor, não é soberbo o meu coração. Verso de número 1 ainda, ele diz assim, nem altivo o meu olhar, Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Meus irmãos, o que é um olhar altivo? O que é ter um olhar altivo? O que de fato é viver em altivez? Meus irmãos, ter um olhar altivo é um olhar arrogante. Ter um olhar altivo é ter um olhar de soberba. Ter um olhar altivo, meus irmãos, é ter um olhar presunçoso. Ter um olhar altivo é
totalmente um homem longe do Criador dos céus e da terra, ser cheio de homem caído, mas vazio de Deus. Provérbios, capítulo de número 6, versículo de número 16 e versículo de número 17 vai dizer o seguinte: que 6 coisas Deus odeia, e a 7ª Ele abomina. Aí a primeira que Salomão vai falar lá em Provérbios, capítulo de número 6, versículo de número 16 e 17 é olhar altivo. Meus irmãos, olha a oração deste homem, olha a canção: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Meus irmãos, as leituras feitas aqui nesta noite, os irmãos prestaram atenção, os louvores entoados, em apontar para Cristo, em apontar para aquele que pode salvar a humanidade, em apontar para aquele que é o único que pode nos livrar da ira vindoura. Meus irmãos, quando ele diz: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, o salmista está dizendo que os olhos dele olhavam para o seu Senhor, que os olhos dele desejavam ver o seu Senhor, que a vontade dele era poder enxergar o seu Senhor. Meus irmãos, os olhos deste salmista, deste homem, estavam à procura de Deus. O que é que você tem olhado? O que é que você tem desejado? O que é que você tem procurado? O título da mensagem: o que deseja o coração, os olhos procuram. O que o teu coração tem desejado nesses dias malignos e caóticos, nos dias atuais ao qual nós vivemos, aonde o pragmatismo religioso tem crescido cada vez mais e mais, aonde o ceticismo religioso tem entrado dentro do seio das igrejas, e a presbiteriana não faz disso não, tá bom? Foge. Aonde a mentira, a corrupção tem entrado. Meus irmãos, o que deseja o teu coração e o que os teus olhos estão procurando? Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Meus irmãos, Mateus capítulo de número 6, versículo de número 21, Jesus vai dizer: aonde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Meu Deus, isso aqui nos faz refletir. De que o nosso coração está cheio, meus irmãos? Cheio de Deus? Ou cheio de redes sociais? Do que o nosso coração está cheio, meus irmãos? Cheio deste Deus, Criador dos céus e da terra? Ou os nossos corações estão desejosos a ponto que os nossos olhos começaram a procurar as muitas e muitas grandezas deste mundo que vai passar? A Bíblia também vai dizer que passarão céus e terra, mas a palavra do Senhor subsistirá para todos sempre. O que é que procura os teus olhos, meus irmãos? Aí ele diz: nem altivo meu olhar, não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Meus irmãos, essa é uma oração que nos ensina. Esta é uma canção que nos admoesta, que nos coloca novamente nos trilhos da peregrinação. Esta é uma oração, é um louvor, meus irmãos, que nos faz entender aonde nós temos colocado a planta dos nossos pés. O presbítero Leno, o presbítero Wagner, os demais irmãos, que sempre me olha que ensinamento este homem está dando para nós, pela inspiração do Espírito Santo de Deus. O coração não era soberbo, o olhar não era altivo, e ele nem andava à procura de quê? Coisas grandes e nem coisas maravilhosas demais para ele. Resumindo,
com o Senhor, a simplicidade vai. Qual é o evangelho que está sendo ministrado na maioria das igrejas hoje? E eu volto a revisar, a IPB não tem jeito disso, infelizmente são muitos que estão caminhando para isso, infelizmente. Qual é a mensagem que tem sido colocada nos outdoor? Tome a sua cruz e siga-me. É essa a mensagem? Não, meus irmãos, mas é a mensagem de quem? Que eleva o homem, que engrandece o homem, que mostra para o homem que se ele não tem os bens materiais, de fato ele está vivendo em pecado. Que se ele não tem bens materiais, carro, casa, poder aquisitivo e muitas outras aplicações feitas com a nossa irmã em nome do Brasil, por aí vai, de fato, muitos estão procurando as coisas deste mundo, correndo para lá e para cá e se esquecendo do seu Senhor. Ontem teve o jogo do Atlético, eu sou atleticano, eu tenho que falar isso, e eu vi inúmeros e inúmeros cristãos indo para o estádio de futebol. É bom, é um prazer, é importante. Mas, meus irmãos, aí fazendo uma reflexão, olhando para um ponto, para o outro, observando alguns da minha família, vou usar a minha família como exemplo, que hoje ficaram em casa, assistindo Domingão do Faustão, entre outras coisas, buscando tantas coisas, mas estão se esquecendo de buscar aquilo que de fato é importante e essencial para nós. Eu não falo que você não deve ir no estádio de futebol, muito pelo contrário, é bom, vai a sua família, mas, meus irmãos, o nosso andar deve ser em conformidade com as Escrituras Sagradas, aonde caminham os teus pés. Verso número 2, senão eu vou dar conta de acabar. Só um pequeno, hein, meus irmãos? Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para contigo. Meus irmãos, que ponto interessante. No verso 1 ele diz que não era soberbo o seu coração, não era altivo o seu olhar, e ele nem andava à procura de grandes coisas e coisas maravilhosas demais para ele. Então é como se o salmista está dizendo, olha, diferente de muitos, por causa da graça e da misericórdia, isso aqui não é mérito do salmista, não é mérito nosso, tudo é pela graça. Tanto é que ele começa, Senhor, apontando que essas qualidades eram do seu Senhor, colocadas sobre ele. Aí ele vai dizer, pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se acarreta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Meus irmãos, olha só o que esse salmista agora ele diz, que ele procurava viver uma vida totalmente contrária daquilo que para o mundo era desejoso, uma vida totalmente na contramão daquilo que o sistema já colocou no passado, impondo no passado e tenta impor a nós nos dias de hoje e continuará impondo até a volta de Cristo, em fazer o nosso olhar ser um olhar altivo, em fazer com que os nossos pés caminhem para os lugares tortuosos, em fazer com que o nosso coração seja um coração soberbo. E Davi vai dizer, Senhor, pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Meus irmãos, o sentido original deste texto no hebraico, não que aqui há um erro para os irmãos me entendam, é o sentido hebraísta de dizer, o salmista está aqui fazendo uma promessa consigo mesmo. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Meus irmãos, um homem, de fato, ele é clamoroso. Um homem, de fato, meus irmãos, ele é inquieto. De fato, um homem sem Deus, ele é petulante. Meus irmãos, só é possível fazer com que a nossa alma se cale e sossegue mediante a graça de Deus. O nosso irmão acabou de ler aqui na liturgia a respeito da questão do nosso coração, a respeito da ansiedade que vem sobre o nosso coração. Meus irmãos, só é possível calar e fazer essa ansiedade ficar quietinha no lugar dela mediante a
vem a todo instante. A todo momento vem as tentações sobre os nossos corações, mas só é possível fazer com que o nosso coração se cale, fazer com que a nossa alma venha sossegar quando estamos cheios da presença de Deus. Aí ele usa a figura de uma criança, como ele diz. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma como uma criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Isso aqui é fantástico. O que o salmista está falando aqui, meus irmãos, é de uma criança que assim que ela passa pelo período de amamentação, e aqui nós temos muitas irmãs que já tiveram a oportunidade da dádiva de amamentar os seus filhos, e a criança então, ela toma aquele leitinho, né, que negócio raro tem no seu horário, deve ser muito ruim, e então ele vai tomar aquele leitinho, vai tomando, e a barriguinha vai enchendo, como o Jonathan quando era pequenininho, aí a barriguinha virava um sapinho e ele cai pro lado. E aquele leite escorrendo. Meus irmãos, sabe o que o salmista está dizendo? Ele está falando a respeito de uma fase de transição, de uma criança que toma um leitinho, se sacia deste leite de sua mãe e depois ele descansa nos braços da sua mãe. O salmista está falando aqui, meus irmãos, a respeito de ser cheios de Deus, a ponto de nos saciarmos e descansarmos nos braços do Criador. Um bebê se preocupa com a conta que vai pagar no dia de amanhã. Um bebê se preocupa em ter que pegar um expresso lotado para ir trabalhar. Um bebê se preocupa com o mantimento que deve estar acabando dentro de casa. Não, meus irmãos. Não se preocupa. Assim deve ser a nossa vida. Assim deve ser o nosso coração desejoso buscar o Senhor. Descansar nos braços do Senhor, confiar no Senhor, meus irmãos. Ele vai falar o que na sua palavra a respeito dos lírios do campo, dos pássaros do céu. E, meus irmãos, o Senhor vai buscar que cabe a nós apenas buscar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Quais demais coisas? O carro, a casa? Não, meus irmãos, aquilo que está tratando no contexto. O que há de comer, o que há de beber e o que há de vestir. Eu creio que você deve estar se alimentando, eu creio que você deve estar tomando uma boa água gelatina, e eu creio que você está bem vestido. Olha que mãos maravilhosos, olha que coisa mais linda. Deus, meus irmãos, nós já temos tudo. Nós já temos tudo aquilo que o Senhor nos falou através da sua palavra. As demais coisas nos serão acrescentadas: comer, beber e se vestir. Meus irmãos, uma criança desmamada aprende com o tempo a buscar o seu próprio alimento. A sua mãe deixa com que ele passe um momento de desconforto, em ter que sair de determinado local e ir até a cozinha, abrir a geladeira, abrir o armário, pegar o seu biscoito e se assentar com toda a sua família. Assim é o nosso Senhor. Porém, muitas das vezes o Senhor ele tem que nos privar de determinadas coisas, nos tirar do nosso sossego que a gente tanto ama e nos fazer passar por um processo de transição como essa criança que o salmista está falando. Pequenininho, que toma um leite, mas que vai crescendo para comer um alimento sólido. Assim é, meus irmãos, aquele que busca a Deus. Em um tempo bebemos o leite da palavra do Senhor, mas hoje temos que procurar buscar o alimento sólido que é a palavra do Senhor. E o verso de número 3 ele diz assim: espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Então, o primeiro verso, o segundo verso, Davi estava falando o quê? No singular, apenas para ele e o Senhor. Mas um homem cheio de Deus, desejoso de Deus, que não tem um coração, o quê? Soberbo, é só meu. Não, meus irmãos, aprende a compartilhar as muitas bênçãos com o Senhor. Meus irmãos, que maravilha! Um homem cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus, ele não avista a esperança apenas para ele, mas ele procura avistar a esperança também para os seus irmãos.
Meus irmãos, esse salmo tem tanto para nos ensinar que por inúmeras vezes oramos a Deus, pedimos a Deus, buscamos a Deus, mas que possamos, meus irmãos, apresentar este Deus também para os nossos amigos, para a nossa família, para os nossos irmãos, a ponto de aplicar esta verdade única sobre a nossa vida e sobre a vida de todo o povo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. E eu quero finalizar, irmãos, com uma simples oração de Charles Haddon Spurgeon, que diz assim: Senhor, faça-nos humildes, mantenha-nos humildes, fixa-nos para sempre em humildade, ajuda-nos a estar em tal caso que a confissão deste versículo possa sair dos nossos lábios como uma declaração verdadeira, que ousamos fazer diante do juiz de toda a terra. Coloque os seus olhos. Vamos lá. O que deseja no coração, os olhos todos. Soberano Deus e eterno Pai, Criador dos céus e da terra, te louvamos e te agradecemos, meu Pai, por este salmo, pela tua palavra, Senhor, revelada, inspirada pelo teu Espírito Santo de Deus. Agradecemos o Senhor, ó Deus, por aprender um pouquinho mais, Senhor, dessa infinitude sem fim que é a tua palavra, Senhor. Fontes de vida inesgotável. Ó Senhor, aplica essas verdades, ó Pai, no nosso coração. Aplica essas verdades, ó Pai, na nossa conduta, Senhor. Aplica essa verdade, meu Deus e meu Pai, a ponto dos nossos corações desejar, os nossos olhos procurar ao Senhor, a ponto de elevar, ó Deus, os nossos olhos, ao qual diz o Salmo: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e fez a terra. Ó Senhor Deus, que possamos ter, Senhor, ousadia e firmeza no teu santo nome, pela tua graça e pela tua misericórdia, de poder entoar esta canção, de poder entoar, meu Pai, esta oração, de poder, ó Pai, olhar para o Senhor, Criador único dos céus e da terra, a ponto de olhar para nós, criaturas insignificantes, mas pela graça, pela misericórdia, pela paz, pela justificação vinda do teu Filho amado Jesus, que morreu naquele madeiro, ó Pai, por nós, para que não venhamos, ó Pai, assim nos perder, Senhor, no futuro tão breve. Ah, Senhor Deus, que possamos viver, ó Pai, essa única verdade que é a tua palavra. Que possamos viver, ó Pai, esta palavra que é a nossa única regra de fé e prática, Senhor. Que possamos, ó Pai, não ser somente ouvintes, mas praticantes do teu Evangelho e da tua palavra. Que o nosso coração possa desejar o Senhor, ó Deus, e que os nossos olhos possam te ver. Assim nós te louvamos e te agradecemos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Ainda de pé, Números, capítulo de número 6. Verso de número 24 e 26 diz assim: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.